Começa agora o programa jornalístico inteligente e dinâmico. Programa Comunidade Organizada, com nosso amigo Ildeano Silva. A nossa voz. São exatamente 12 horas nos estúdios da Rádio Batistana FM 87.9 de Morro do Ferro. É com muita alegria que estamos chegando ao vivo para mais uma vez apresentar o programa Comunidade Organizada. É isso aí, pessoal. Lembrando sempre, que este programa é no oferecimento da Sempre Internet. Se você precisa de uma internet de boa qualidade no seu celular, no seu computador, contrate o serviço da Sempre Internet através do telefone 3538649300. E também estamos no oferecimento da loja Lalu, especializada em moda masculina e feminina, peças íntimas, praia, fitness, pijamas, brinquedos, maquiagens, semijoias, roupa de cama e mesa. Lalu, localizada na Avenida Valdemar Fernal, aliás, mudou, agora é na Avenida José Silveira, número 22, em frente à Rádio Batistana FM. Pessoal, conforme divulgamos nas redes sociais, é com muita alegria, com muita honra que estamos recebendo aqui a presença do Luiz Henrique de Azevedo. Mas antes deste bate-papo com ele, nós vamos abrir o programa com uma música que vai realmente combinar com tudo aquilo que ele vai falar conosco aqui, conversar, contar bastante sobre os arquivos da nossa querida Lira Batistana, tá bom? Lembrando aí, quando fala na Lira Batistana, histórica Lira Batistana, se você gosta das histórias de Morro do Ferro, acesse o nosso canal no YouTube, Morro do Ferro Ildeano Silva. Lá você vai encontrar muitos vídeos sobre o nosso distrito e também tem a presença da Lira Batistana. Vamos abrir então o nosso programa com uma linda música, Santos Inocentes, da Lira Batistana, que foi o primeiro dobrado executado pela corporação na sua fundação, 1892. Já perdi a data, daqui a pouco a gente fala a data, pessoal. Importante agora é ouvir a música, vamos lá. Você está ouvindo Comunidade Organizada. Oferecimento Loja Lalu, uma ampla variedade de opções para todos os gostos e estilos. Venham conferir na Avenida José Silveira, número 22. Sempre Internet. Ligue 3538649300. Anote aí, 3538649300. Ou acesse sempreinternet.com.br e consulte condições. Sempre Internet, sua melhor experiência em conexão. Arquivo Ildeano Silva.
Sonorização Intersom. Apresentação Ildeano A Silva. nossa voz. Linda música, né? Santos Inocentes, executada então pela Lira Batistana no ano de 1892, mais precisamente no dia 24 de junho. Pessoal, é com muito prazer que estamos recebendo o jovem morroferrense Luiz Henrique de Azevedo, graduado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é coordenador do projeto Catalogação e Análise do Estado de Conservação do Acervo Histórico da Lira Batistanas. Vamos entender o que é este projeto e quais são os materiais a serem preservados. Pessoal, quem quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta, tá? Pode ligar pra gente aqui, mandar pelo meu telefone, aliás. Não liga não, por favor, porque senão atrapalha a condução do programa aqui. O WhatsApp, tá? 37 999 545908, repetindo, 37 999 545908. Luiz Henrique, boa tarde, fique à vontade. Quem é Luiz Henrique? Boa tarde, Ildeano, boa tarde, ouvintes da Batistana FM. É um prazer falar com vocês. O Ildeano já tinha me convidado várias vezes para participar da rádio, mas não teve oportunidade agora, né, com essa vinda Amor do Ferro, entre outras coisas, para dar prosseguimento ao meu TCC, houve essa oportunidade. Então eu fiz contato com o Ildeano e falei, vamos falar de Morro do Ferro, vamos falar de coisas importantes que fazem parte desse povo querido batistano, que tem tanta história e tanta cultura. Meu nome é Luiz Henrique, sou graduando, ainda estou em fase de conclusão de curso, do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis na UFMG. O nome do curso é quase um palavrão, né, de tão grande. Sempre as pessoas perguntam, mas o que é isso? Conservação, restauração? Tem gente que acha que até é política, né? Conservação, restauração. Não é nada disso. Embora seja um pouco político também, mas não é política. Basicamente, o meu curso cuida de bens culturais, obras de arte e não só obra de arte, mas bens culturais em geral. Então, os objetos artísticos, objetos históricos, tudo aquilo que tem valor histórico, artístico, cultural, é objeto do nosso trabalho. Então, lá no UFMG a gente aprende, no meu curso a gente aprende a conservar esses materiais, né, fazer com que eles permaneçam no tempo, sem deterioração, sem degradação. Então a gente cuida desses objetos para que eles permaneçam no tempo, o maior tempo possível.
Mas também há alguns objetos que necessitam de restauração, de reparo. Então, nós aprendemos também técnicas de resolver esses problemas. Às vezes, o que a gente tem mais próximo de restauração é aquele senhorzinho, ou às vezes aquela senhorinha da paróquia que vem colocar uma roupa nova no santo, né? Pintar o véu da santa, a roupa do santo. Então, fazer com que as esculturas da igreja fiquem bonitas, né? Por muito tempo a restauração foi tomada como esse espaço, né? Existe um problema, existe um santo com o braço quebrado, com a roupa feia. Então chama o senhorzinho de boa vontade, chama o artista, chama alguém que tem uma certa habilidade e pede ele para resolver. E aí por muito tempo esses objetos culturais de grande valor foram cuidados por essas pessoas, né, com boa vontade, mas sem a técnica e sem o conhecimento específico. E com isso abre margem para muitos problemas, né? Então, há 40 anos a UFMG vem formando profissionais com teoria e prática adequadas, né? Muitas delas vindas da Europa, como Itália, França, principalmente, e atualmente muita tecnologia vinda dos Estados Unidos. Então a UFMG tem o domínio de toda essa teoria e prática e forma profissionais para atuarem nesses objetos, seja a escultura da igreja, seja um vaso indígena encontrado em certa região, né, do país, da América Latina, enfim. Então, nós temos condições técnicas e ciência adequada para tratar esses objetos. Então, basicamente, o meu curso cuida disso. Mas, de novo, acho que o mais próximo das pessoas é a restauração dos bens sacros, né? O Brasil, principalmente Minas Gerais, com as nossas capelas e igrejas do período colonial, nós temos um acervo vasto e riquíssimo, que precisa de cuidado, de restauração, de manutenção. Então, muitas vezes as pessoas tomam conhecimento do nosso trabalho quando chegam na igreja e veem que falta um santo em determinado retábulo, em determinado altar, ou a igreja está fechada para restauração. Aí as pessoas, a partir disso, tomam conhecimento do nosso trabalho. Então, é isso que eu faço. Bom, legal. E quando você foi desmiuçando aí o seu trabalho, primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui, Luiz, que é muito bom falar de Morro do Ferro, entender Morro do Ferro, conhecer Morro do Ferro de uma forma mais profunda, não aparência, né? Porque para existir o Morro do Ferro de hoje, da aparência, nós precisamos de conhecer o que está por trás daquilo ali, né? Digamos, mais profundamente. E quando você disse aí na questão da responsabilidade, dos cuidados de quem é contratar para fazer uma restauração de um quadro, de uma imagem, não é simplesmente contratar um leigo, um pintor. Ele tem que ter o seu conhecimento, né, da técnico, para que ele aplique ali, para que ele faça a restauração de uma forma que agrida menos aquele objeto, né? E que ele venha a ter mais durabilidade, mais anos de vida, que ele ganhe mais tempo na existência da história. Isso me fez lembrar da restauração da imagem de São João Batista de Tábua, o qual levantei esse tema em 2004, se não me engano. E lá, naquela época, buscamos a restauração dele por um técnico responsável e ela permanece até hoje, né, bem mais conservada. Bom, e voltando aí no nosso bate-papo, o que te fez levar, né, a colaborar com os arquivos da Lira Batistana? Bom, é de graça o seu trabalho? Sim. Você está cobrando quanto? É um trabalho... Porque é uma pergunta
talvez indiscreta, mas como você está lidando com alguma coisa pública, Sim. eu tenho que te fazer essa pergunta. Quanto você está cobrando? Eu ia fazer no final. Não, você tem razão e é muito bom poder esclarecer isso. Até porque a minha família, principalmente meu pai e meu irmão, são pessoas de dentro da banda, né? Meu pai foi maestro por mais de 25 anos, meu irmão... Não, foi nada, ele ainda é. Ele não larga não, ele gosta. Tá no sangue. O meu irmão foi presidente, hoje ele é vice-presidente, então às vezes pode soar assim, nossa, então há um conflito de interesses ali. Durante a pandemia, eu voltei para Morro do Ferro e fiquei os 2 anos aqui em Morro do Ferro, lá no sítio onde meus pais moram, e estudando, fazendo o curso de forma remota. Fiquei 1 ano e meio estudando pelo computador, né? Foi o ensino remoto, o ensino que as universidades lançaram mão naquele momento. Mas com aquela inquietação de pensar, eu estou de volta a Morro do Ferro depois de vários anos. Acho que é do conhecimento da maioria das pessoas que eu deixei Morro do Ferro para ingressar no seminário. Fiquei lá por 4 anos e depois me desliguei, fui para Divinópolis, fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte comecei o curso, mas logo veio a pandemia. Então eu retorno para Morro do Ferro pensando, estou de volta em Morro do Ferro. O que eu posso fazer? Uma vez em Morro do Ferro, o que eu posso fazer aqui para contribuir com Morro do Ferro? É uma coisa que sempre volta e eu sempre lembro. Inclusive um tema tratado em terapia, que desde criança o meu pai incutiu na nossa mente, na minha, do meu irmão, das minhas irmãs, mas principalmente eu e meu irmão, nós absorvemos essa máxima do meu pai. Nós precisamos servir a comunidade, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos recursos. Então é algo que sempre foi muito latente para mim. Então eu volto para Morro do Ferro e penso, como eu posso contribuir com esse lugar? Mas a pandemia teve, né, as suas limitações e Morro do Ferro não é uma ilha, sofreu também por causa desse momento. E aí fiquei os 2 anos aqui pensando... E naquela mesma época o Léo, né, o meu irmão, Leonardo Azevedo, trabalhando na Lira. Ele ia na sede, buscava documentos. Na época ele fazia uma higienização, né, muito incipiente, muito inicial, para a organização desse arquivo. Inicialmente foi o arquivo, né? Quando eu falo arquivo, são os papéis, as partituras, cartas, programas, né, programas de festas, convites, de outros lugares para a banda de Morro do Ferro participar. Então eu comecei a perceber isso e vi uma oportunidade de associar aquilo que eu estava estudando com um acervo riquíssimo, que é o da Lira Batistana. Então eu poderia colocar os meus conhecimentos, aqueles conhecimentos aprendidos na UFMG, nesse arquivo, que até onde a gente sabe nunca teve um tratamento, nunca teve um cuidado. Então foi mesmo um despertar. Foi pensar, olha, nós temos um arquivo rico, né, com partituras de mais de 100 anos, né? Nós sabemos que a nossa Lira Batistana tem 131 anos, 24 de junho fará 132 anos, uma banda fundada em 1892, olha só, 1892. Então, ao longo desses anos, a banda juntou um patrimônio histórico. Hoje, às vezes, a gente fala patrimônio e pensa em dinheiro. É o carro, o lote, é a casa, né? Mas há um alargamento da noção de patrimônio, que não se restringe só àquilo que tem valor comercial, valor monetário, mas valor cultural. E a banda é detentora de um patrimônio rico, cultural. Que então eu percebi em primeiro instante do arquivo, os papéis. Então eu pensei, olha, eu acho que eu posso contribuir. A banda, nós sabemos que os recursos que ela tem são muito escassos, né? A banda, ela não tem, os músicos não têm um salário, o maestro não tem um salário, e então sempre quando entra algum dinheiro é para
manutenção de instrumento, é para manutenção do prédio e, claro, uma espécie de gorjeta assim, para aqueles músicos em momentos específicos, por exemplo, no momento da festa de São João. Então, é um trabalho voluntário que eu faço a partir dos meus conhecimentos. Eu aplico aqui aquilo que eu aprendo na UFMG, mas de forma voluntária e grátis. São exatamente 12 horas e 21 minutos. Estamos conversando com o morroferrense Luiz Henrique de Azevedo, né, graduando em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Luiz Henrique, quando você disse aí que não cobra nada para prestar este tipo de serviço, eu fiquei lembrando, se todas as pessoas que saíssem, né, de Morro do Ferro e tivesse lá uma formação, um conhecimento e pudesse, né, se doar um pouquinho para a nossa comunidade, para Morro do Ferro, seria muito bom, porque Morro do Ferro é distrito, então é dependente de Oliveira, queira ou não queira, né? É assim e será muitos e muitos anos deste jeito, de ser atendido bem ou mal. Não estou entrando aqui nos meandros políticos, mas nós precisamos mobilizar mais para cuidar melhor da nossa localidade, das nossas instituições, das nossas existências. E você, né, com seus conhecimentos, está fazendo o seu papel, o qual quero parabenizar aqui no ar, porque isso deixa a gente emocionado e espero que motive muitas outras pessoas que daqui saíram, que possuem uma certa formação, para que venha Morro do Ferro e doa-se. Se você doar, né, um dia do mês, algumas horas, eu creio que você vai estar deixando um grande legado na nossa comunidade, tá? Então, parabenizando, né, isso deveria falar no final, mas aproveitando essa deixa que você falou aí, que não está cobrando absolutamente nada, né? De uma entidade também que passa por muitas dificuldades. Eu acompanho de longe, eu sei um pouco do que é a nossa Lira Batistana, que nós até falávamos nos bastidores aqui. A Lira Batistana, ela não existe apenas na época da festa de junho. Para que ela suba, né, aquele trecho ali da sede até a porta da Igreja do Adro da Matriz, para executar os seus números e participar das demais manifestações religiosas, ela percorreu um longo caminho até ali, muito mais do que aquele trechinho ali de 300 metros. Eu agradeço, Ildeano, mas eu acho que é o nosso papel, né? A gente precisa se doar. E também eu não considero que seja uma coisa extraordinária, aquilo que a gente faz, mas enfim, é só um pouco da devolução daquilo que nós aprendemos, daquilo que eu fui criado em Morro do Ferro. Então é impossível não pensar, não, mesmo longe, não sempre voltar a memória para esse lugar, para a nossa tradição, né? Você já citou São João Batista de Tábua, a banda que sai da sede tocando até a igreja, mas tantos outros elementos, a fogueira, a festa de São João, o nosso povo que qualquer momento, né, de festivo coloca uma mesa quilométrica na praça, para ser bastante exagerado, mas coloca uma mesa farta na praça e convida todo mundo para tomar o café, para conversar, né, e enfim, vários momentos e objetos que contam sobre a nossa história. Então, é impossível, assim, mesmo de longe, não voltar a mente para esse lugar e ter um carinho. E aí não só ter um carinho longe, mas é sempre necessário, eu pelo menos acredito assim, pensar, mas pensar de forma ativa, né? Sempre estar presente e contribuir com
Morro do Ferro. Só você citou São João Batista de Tábua e no início eu falei sobre o TCC. TCC é o trabalho de conclusão de curso. A maioria dos cursos de graduação no Brasil pede no final do curso que você apresente um trabalho, que é uma dissertação, uma escrita sobre determinado tema. No meu curso de conservação e restauração da UFMG, dentre as possibilidades que existem, existe a possibilidade de estudar alguma peça no que se refere à técnica, aos materiais, à história. E quando chegou a minha vez de entregar um trabalho como esse, ou pelo menos propor um projeto, e isso aconteceu no final do ano passado, eu me lembrei de São João Batista de Tábua. Uma pintura sobre uma tábua que nós temos a lenda do São João Batista, que veio trazido por tropeiros, mas tem também outras possibilidades dessa tábua, né, ela ter sido parte da arquitetura da antiga capela, enfim. Então, eu pensei, olha, na minha terra nós temos uma pérola, e aí eu uso essa palavra, não é à toa, é de modo proposital, até porque o barroco, né, a palavra barroco, significa pérola de formato irregular. Mas enfim, nós temos essa pérola aqui em Morro do Ferro que está inexplorada, que nós sabemos que existe, mas a gente ainda não tem muitas informações sobre. E com essa oportunidade de ter acesso a laboratórios qualificados com tecnologia, e professores também, orientadores, pessoas, né, há muito tempo no mercado de trabalho, mas também na área da pesquisa, na área da restauração e da pesquisa mesmo. Então eu pensei, olha, acho que é um momento de falar sobre São João Batista e usar esse momento para descobrir mais sobre essa peça. Então ontem eu passei a tarde na escola conversando com a Paula e com as outras pessoas lá e fazendo exames e fotografias. Então é mais uma forma de contribuir com o Morro do Ferro. Estou escrevendo uma dissertação sobre essa peça, para tentar responder que peça é essa, que madeira é essa, quais tintas foram usadas, né? Mesmo trazendo à tona a restauração de 2005, o que é original, o que é intervenção. Então, e mais uma vez para fazer com que esse patrimônio, agora um patrimônio material, né, um objeto, ele continue aí servindo a comunidade e encantando inclusive as pessoas que vêm de fora, que ao olhar para aquela peça pensa, que curioso, uma pintura sobre tábua, não é um quadro, não é uma escultura, é uma pintura sobre tábua e que as pessoas usam como escultura e levam em procissão e abre a festa de São João com ela, enfim. Então é mais uma forma de mostrar para a comunidade, a partir do discurso científico, né, o valor que nós temos aqui. Seja agora falando do São João Batista de Tábua, mas também, né, o arquivo da banda e o acervo e os objetos que possui essa corporação musical. É interessante a gente, né, no nosso programa, a nossa proposta é falar sobre a lira batistana e a gente acaba levando o assunto para outro lado. Agora já vem a questão do São João Batista de Tábua. E agora tem que chamar o apoio cultural. Só me responde sim ou não. Você conhece outra imagem semelhante ao São João Batista de Tábua, que é uma pintura sobre a tábua e recortada, né? Não é uma tábua quadrada que foi pintada nela. Você conhece sim ou não? É uma pintura naqueles moldes e com o uso que nós morferrenses damos a ela, eu desconheço, e lá no meu curso, que tem 40 anos de pesquisa também, nunca ouviu falar sobre nada parecido. Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Comunidade Organizada. Apresentação Ildeano Silva. A nossa voz. 12h35 na nossa Rádio Batistana FM.
87.9 de Morro do Ferro. Estamos de volta no segundo bloco aí, com esse bate-papo gostoso, né? Falar de Morro do Ferro não tem nada melhor, é bom, mas é bom demais, né? E ao lado meu aqui o Luiz Henrique de Azevedo, né? Ele que está aí graduando em conservação e restauração de bens culturais móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais, e veio, né, aprofundar pra gente, trazer pra gente aqui o seu trabalho que está fazendo à frente da nossa Lira Batistana, aí estudando os seus arquivos, né, das restaurações. Luiz, como que você começou, né? Porque, assim, de que jeito que você começou deste trabalho de restauração, então, dos arquivos da Lira Batistana? Aliás, vamos fazer a primeira pergunta. Com esse avanço aí da tecnologia, né? Hoje tudo digital, daqui uns anos não vai ter nada a preservar não, né? Vai acabar tudo, porque antigamente jornal, carta, igual você falou, foto, então assim, papel, né? Hoje lá vai acabando tudo, é verdade? A hora que você falou isso, eu até dei um sorriso aqui, porque é exatamente o contrário. Então, é exatamente então o contrário. Corta. Não. É porque é uma dúvida que as pessoas têm. Pra que eu vou guardar um papel antigo? Pra que eu vou guardar a... Não, mas não foi nem nesse sentido. Eu falo assim, Sim. que não vai ter material mais agora pra ser preservado. Você convida a Lira Batistana pra uma festa X, não é através de um bilhete. Você liga pro Antônio Elias, olha, eu quero que você venha na festa aqui. Sim. Sim ou não? Pronto. Sim, não tem nada registrado. Você tem razão. Existe uma área que já não é... Existe uma área para preservação de arquivos de computador, arquivos virtuais. Então, já existe uma área, mas está ligada mais à biblioteconomia, à ciência da informação, que de certa forma é complementar à minha área de conservação e restauração, mas que não é uma área que nós estudamos no curso. Mas a sua pergunta leva a outra. Quando eu falei que é o contrário, é porque às vezes as pessoas falam, para que eu vou manter um arquivo físico? Para que eu vou manter uma partitura de 100 anos que já está amarelecida, muitas vezes rasgando, se eu posso simplesmente escanear e colocar isso num pendrive? Hoje eu nem sei se usa pendrive, tem anos que eu não uso pendrive, mas pendrive, CD... Hoje é a nuvem. CD que também já é uma coisa obsoleta, ou mandar para a nuvem. E aí você fala, não, beleza, resolvemos o problema, nós não vamos perder nunca mais as informações. Mas exatamente, existe um problema que chama obsolescência programada. Ou seja, as coisas são feitas para acabar e acabar rápido. E assim, o computador que lê um arquivo X hoje, amanhã pode não abrir. Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes tem CDs em casa, DVDs, e ou o aparelho parou de funcionar, ou o notebook que as pessoas compram, ou mesmo o computador de mesa, já não tem nem entrada mais para ler esses arquivos, né? Essas mídias. Eu tenho disquete em casa e tá parado. Sim, e o que você faz com isso? Ainda bem que eu Guarda salvei. numa caixa. Mas tá lá paradinho. Mas é sempre um trabalho constante. Você passou do disquete, tenho certeza que para outra mídia, seja CD, seja outra mídia, depois dessa mídia para nuvem, e assim os arquivos mudam de formato. O arquivo que antes abria, hoje não abre mais, precisa de um programa, de outro. Então, assim, manter o físico é garantia de que a informação não vai se perder de uma hora para outra e sem você perceber. Não muda de formato, mas tem outros problemas. Sim, exatamente. E é o que eu cuido lá na sede, lá no arquivo da banda. Porque os arquivos físicos podem ser infestado por insetos, cupim. Acho que todo mundo deve ter um exemplar de cupim em casa, ou uma porta que está sendo comida por cupim ou caruncho. Esses insetos também atacam os bens culturais, os acervos, os arquivos. Então, outra coisa, nós podemos sofrer, os arquivos podem sofrer vandalismo, roubo, incêndio, a própria água. Existe, no curso nós chamamos de 10 agentes de deterioração. Nós catalogamos 10 o cupim agentes, que nós estávamos conversando. Exato, que são
agentes que são forças externas que atuam nos bens culturais e que levam à degradação. Quais são os 10, você lembra? E aí, alguns deles, nós temos o fogo, nós temos a água, e aí você pode ter a água vinda ou do céu, né, uma chuva Fluvial. forte, ou você pode ter uma inundação, uma enchente. É claro que cada lugar vai ter os seus problemas próprios. Alguém torna um suco, café em cima. Exato. O cigarro, né, que queima ali o papel. Sim, o fogo, a água, os agentes, né, criminosos, que pode ser vandalismo ou mesmo roubo. Você tem, por exemplo, a luz que é um problema enorme, a umidade, a temperatura, a temperatura relativa. Então, assim, são inúmeros problemas e que nós precisamos estar atentos, porque a gente talvez não percebe. Você pode até sentir o frio, o calor. Você sente o frio, você veste uma blusa. Você acende o fogão a lenha. Você toma uma pinga. Você tá calor, você vai pra piscina. Você se cobre menos. Você come uma comida mais leve. Nós, animais, nós sofremos isso. Nós percebemos essas mudanças. Mas os arquivos, os objetos culturais, as obras de arte, também sofrem por causa, por exemplo, da mudança de temperatura. Então, existe a dilatação, existe a contração dos materiais. E aí, às vezes, uma moldura que você comprou há alguns anos atrás, que você comprou em perfeito estado, né, sem nenhum problema, dali a pouco ela começa a criar fissuras, craquelês. Às vezes até chega a quebrar. E aí você fala, mas que coisa estranha. Por quê? O que está acontecendo aqui? Será que alguém deixou cair? Não. O próprio ar, a própria temperatura, o ambiente, a umidade, tudo isso é fator de deterioração. Então, nesse projeto, o projeto é dividido em duas partes. Primeiro é conhecer o que nós temos. A gente falava nos bastidores. A gente só... E hoje já virou um clichê, né? Todo mundo repete isso. A gente só preserva, a gente só cuida daquilo que a gente conhece. E valoriza, né? Exatamente. E se a gente cuida... Porque às vezes você conhece, mas não valoriza, então... Exato. Tchau. O cuidado já é uma forma de valorizar. É igual né? os mundos, né? Os muros dos escravos, né? A gente sabe que tem. Mas se a gente não valoriza ele, então pode tirar as pedras ali. Exatamente. Às vezes é até uma escolha política, né? Vamos deixar acabar, porque aí a gente apaga da memória das pessoas, né, determinado fato, determinado evento. Então, a primeira coisa é conhecer aquilo que nós temos. Nós temos um arquivo... nós ainda não entramos no arquivo... Quando eu falo arquivo, eu estou falando de papéis. Partituras, programas, convites... A gente ainda não entrou no arquivo, de fato, porque parece que tem mais de 2.000 páginas. Então, é um trabalho que não vai ser sozinho ou com 2 pessoas. A gente, enfim, tem até a ideia de dar treinamentos para as pessoas contribuírem com esse projeto. Então, a primeira coisa é conhecer o que tem. E aí nós temos os papéis, né, que são as partituras, muitas delas centenárias. Nós temos os instrumentos antigos. O instrumento funcionando, digamos assim, ele é caríssimo, né? É um valor que não é acessível para qualquer pessoa. Mas um instrumento antigo, com determinado mecanismo, com determinada chave, com uma forma de funcionamento diferente, ele pode não ter o valor de um instrumento, ele pode não ter o valor de uso, mas ele tem o valor histórico, ele tem o valor, inclusive, monetário. Porque esses bens antigos, hoje existe até um comércio paralelo, né, criminoso, atrás desses bens. Então nós temos os instrumentos, nós temos troféus. A banda tem muitos troféus, tanto por causa da sua atuação, né, dos encontros prêmios, de bandas, principalmente, né? Exato. Ela tem prêmios por causa da sua atuação, mas também... lembranças de encontro de banda. Participações. Exato. E aí você vê que, agora falando dos troféus, como isso é importante, porque conta a história da banda. E aí uma curiosidade... Onde ela foi, quando foi, né? Exato. Tá ali. E como ela tinha um protagonismo e como ela era bem querida em outros lugares. Porque a gente convida para nossa casa as pessoas que nós gostamos e que são importantes para nós. Então, se a Lira Batistana é convidada para participar de... uma festa fora de Morro do Ferro, também dentro, mas fora, um encontro de banda, então quer dizer que ela é querida, ela é bem-vinda. Então, mas, e aí eu
achei incrível essa percepção que eu tive, que num dos momentos que eu estava etiquetando um dos troféus, eu vi, agora eu já não me lembro mais qual foi o evento, mas estava 1993. Eu não sei se foi centenário da banda. 93. Eu acho Tá que... próximo, né? Que eu era acho de que é 82. Sim. E era um troféu que já estava até um pouco embaçado, um pouco... até com partes quebradas. E aí eu pensei assim... Nesse ano, se eu perguntar para as pessoas... Eu até fiz essa brincadeira no dia que eu apresentei o projeto para a diretoria da banda. Eu falei... Quem lembra o que aconteceu em tal data de 1992? E as pessoas ficaram, não sei o que aconteceu. E aí eu mostrei... e aí eu mostrei a foto. Eu posso ter me enganado na data, assim, mas eu acho que é 92, 93, por aí. Eu acho que é 93, porque a banda faz aniversário em 24 de junho de 24 de junho. De 92. 92. Então, eu mostrei enfim, primeiro eu perguntei, vocês lembram o que aconteceu isso? Ou vocês têm notícia do que aconteceu nesse dia? E as pessoas simplesmente, não, além da festa de São João, não sei o que aconteceu. Relacionado à banda, não, a banda tocou. Não, nessa data foi o centenário da banda. E como que a gente lembra ou expressa que esse momento foi um momento rico e importante? Olha aqui, nós temos um objeto carregado de valor e de história. Se a gente for considerar as décadas já que nós temos, né, esse intervalo entre o agora e essa comemoração dos 100 anos. Então, como os objetos, eles são importantes. Eles falam, eles contam histórias para nós. Então, por isso a importância. E aí, eu tava falando, né, os instrumentos, os troféus, nós temos algumas obras de arte. Aí vocês podem falar, nossa, obras de arte? O que, por exemplo? Nós temos pintura sobre tela, né? Da Lira pintura Batistana? a óleo, sim. Nós temos um retrato, se eu não me engano, do José de Paula. Então, esse retrato é uma pintura a óleo, é um retrato, mas... Papel ou tecido? No tecido, é tela, né? É como... Enfim, muitas pessoas têm... Eu me lembro o Evaristo, nosso conterrâneo, que é um pintor a óleo, ele faz pinturas a óleo, e aí muitas pessoas têm, lá em casa mesmo tem, eu sei que na sua sala também tem, né, uma obra dele. Então, lá na sede nós temos um retrato desse maestro, desse colaborador da banda, né, que é um retrato, mas pela técnica e pelo tempo que o artista colocou para a criação daquele objeto, então diferencia dos demais, é uma obra de arte. E aí, junto com isso, eu coloquei, por exemplo, o mastro de Santa Cecília, que tem um trabalho artesanal, é fotografia, mas existe um trabalho artesanal ali da madeira que conforma o quadro, né? O trabalho de tecido, de papel alumínio, de vidro, né? A própria forma que ela foi que ele foi criado para o uso, né? Que era o mastro. Então, assim, nós temos então obras de arte. E nós temos o arquivo que nós chamamos de acervo iconográfico, que são os acervos de fotografias. Muitas dessas fotografias existem em mídias digitais, você pode escanear, mas existem aquelas que foram reproduzidas e estão em quadros expostos na sede. Então, eu me lembro da galeria dos maestros, dos ex-maestros. Lá nós temos o Paulo de Barros, nós temos o meu pai mesmo, né, recebeu um espaço nessa galeria. Então, não são objetos desprezíveis. Nós temos essas fotos aqui, mas qualquer coisa a gente substitui. Muitos desses objetos eu quis saber, mas por quê? Como que foi adquirido? E adquirido eu falo não só comprado, mas isso foi ganhado, isso foi doado, isso está como empréstimo? Como que é isso? E aí cada objeto, cada fotografia tem uma história. É impressionante isso. Porque você entra na sede, você vê, né, os quadros expostos, né, nas paredes, e você... Às vezes você lembra da pessoa, ou talvez você não lembra, mas pensa, se tá aqui alguém que foi importante, alguém notável para a comunidade. Mas quando você
para ouvir as pessoas, esse fulano... Se não ouvir, não tem valor. Exato, a questão da história oral, né? A oralidade, eu conto pra você, que conta pra fulano e tal. Então, assim, cada peça, cada personagem daquele tem uma história e cada peça também tem a sua história. O Mastro de Santa Luzia mesmo, uma encomenda do padre... Santa Luzia? Santa Cecília. Santa Cecília, me desculpa. Isso. Santa Cecília, padroeira dos músicos. Esse Mastro provavelmente pertenceu à banda Santa Cecília, será? Foi... E foi adquirida pela Lira Batistana? Esse mastro, ele foi confeccionado pela Lira Batistana. O padre Zé Júlio motivou... Eu lembro que, na época, né, o então padre José Júlio, ele gostava muito de festa, era um animador da comunidade. Então, ele... Foi ele, inclusive, que trouxe o Centenário das Torres, que hoje faz muito... a comunidade preza muito por esse momento. Enfim, então, ele foi uma peça importante para a valorização da Lira Batistana. E uma das formas de fazer isso... gostava muito, né, da Lira. Sim, e uma das formas de fazer isso... Como padre, né, que é claro que ainda gosta. Sim, sim. Ele criou, então, ou retomou a festa de Santa Cecília. E precisava de um mastro. A gente celebra a véspera, né? Aqui nós temos a véspera de São João, 23 e 24, a grande festa, solenidade. E com a Santa Cecília também. A véspera de Santa Cecília merecia um mastro, merecia a ladainha. Então, naquele momento, na década de 2000, no início, né, de 2000, o padre, então, motivou a confecção, né, a construção desse objeto, e aí foi um objeto construído a muitas mãos, né? Teve o trabalho de marcenaria, teve o trabalho de fotografia, teve a questão da ornamentação, existe uma fita vermelha com papel alumínio, um item que às vezes é só um mastro. Não é só um mastro. É um objeto que conta a história. Olha só, aqui relembrando isso, sobre a confecção desse objeto, a gente já vê que existe uma história preciosa e que envolve atores, pessoas que eram ou que são ou que... Entende? Então, é mais um objeto a ser preservado. A Lira Batistana, a sede ali, podemos chamar que é um museu cultural escondido? Desconhecido? Olha, eu não tinha pensado por esse lado, mas pela sua antiguidade enquanto instituição, né? Enquanto um ente. E essa antiguidade, né? Esses mais de 100 anos, que não são só 100 anos vividos, mas também 100 anos de acumulação de objetos. Então, sim, é um espaço que guarda, assim como outros espaços aqui em Morro do Ferro. Por exemplo, a escola, que também é centenária, a própria paróquia de São João Batista. Nós temos a criação da freguesia de São João Batista. Tem um livro do tombo, você já pegou ele? Exatamente. Aquilo lá é impressionante. Eu já peguei, já fiz questão de ler bastante, adorei, registrei muita coisa dele. Exatamente. Então, assim, nós temos aqui alguns lugares que guardam parte da nossa história material. E a Lira Batistana é um exemplo disso, né? Com esse acervo que, inclusive, né, no projeto que, se eu não me engano, o Leonardo Azevedo, o meu irmão, conseguiu, né? O projeto já está pronto, ele conversa com o arquiteto, né? E parece que já tem parte do valor, se eu não me engano. Se eu estiver errado, né, depois ele vem aqui e corrige, mas pelo que eu ouço. Então existe um projeto para construção de uma nova sede. E nessa nova sede existe os espaços específicos para o arquivo, para a sala de música, para a Lira Batistana funcionar, né, dentro daquilo que ela necessita. O arquivo, a sala de ensaio, a administração, né, e outros espaços pertinentes. Pessoal, 12 horas e 55 minutos. Quem quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta aqui para o nosso grande amigo Luiz Henrique, por favor, meu telefone é o 37 999 545908, repetindo, 37 999 545908. Estamos aqui numa conversa, digamos, muito rica, né, para o nosso querido distrito de Morro do Ferro. Então, estou adorando este bate-papo.
Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Comunidade Organizada. Apresentação Ildeano A Silva. nossa voz. 13h02, um bate-papo gostoso aqui, riquíssimo, histórico, né? De doação, de preservação, com o Luiz Henrique, né? Que está colaborando aí com o seu trabalho, com seus conhecimentos, para com a nossa querida lira batistana. Eu quero, antes de abrir o microfone aqui para o Luiz Henrique, trazer um dado histórico que nem sei se ele conhece. Eu tenho feito também muitas pesquisas sobre Morro do Ferro em todos os sentidos, e a respeito da banda de música, ou melhor, das bandas de músicas, apurei o seguinte: a primeira banda fundada foi a Lira Batistana em 1892, né? Todo mundo sabe disso. Tivemos a segunda banda. Aí eu acho que o pessoal não sabe, porque não vejo, assim, nunca vi o pessoal comentar. Eu já vi o pessoal comentar da Santa Cecília, mas a segunda banda não foi a Santa Cecília. No dia 8 de dezembro de 1897, ou seja, 5 anos após a fundação da Lira Batistana, foi criado o Clube Republicano Silviano Brandão e Banda Carlos Gomes. E a terceira banda é a Banda Santa Cecília, fundada em 5 de novembro de 1923. Pergunta-se, né? Essa banda aí, Clube Republicano Silviano Brandão, não sei por que clube, para mim tem a ver com alguma associação de hoje. Mas a banda Carlos Gomes, por exemplo, a que fim levou essa banda? Onde foram parar os seus instrumentos? Quem foi os seus componentes? Tá aí. Luiz Henrique, vamos de volta, vamos conversar mais? Fique à vontade. Se te provoquei alguma coisa, ou você já quer falar dos arquivos, né, da Lira Batistana, principalmente aí das partituras, né, papéis? Durante a pandemia eu gastei um pouco de tempo procurando coisas na hemeroteca e nesses arquivos virtuais, né, que estão disponíveis aí pela internet. E eu me deparei também com essa informação sobre esse clube republicano, e me chamou a atenção como o Morro do Ferro tinha... Eu não posso falar que tinha um protagonismo político, mas aqui era um lugar de discussões, né, políticos. Então, é importantíssimo perceber o Morro do Ferro como esse espaço também de participação na organização política regional, né? E então eu já tive conhecimento disso, mas não aprofundei, não tem essas respostas, né? O que aconteceu? Me chama a atenção o nome, né? Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um compositor brasileiro, né? Criador de várias óperas, e inclusive o Guarani, tão famoso Guarani. Então, assim, me chama muita atenção como o Morro do Ferro, às vezes, a gente pensa como essa vilazinha querida, essa terrinha, né? Esse lugarzinho onde Deus vem descansar no final do dia. Mas, assim, os diminutivos eu percebo o carinho neles. Mas Morro do Ferro tem um espaço, tem uma história própria para contar, sem estar vinculado a, por exemplo, outros lugares, outras histórias. Então nós temos um protagonismo, né? Seja por essa participação né, de coronéis ou de pessoas influentes, né, em determinados momentos da história, mas também por tudo que a gente faz aqui, né? Pelas nossas festas, pelo nosso modo de ser. Então, assim, de fato, é uma curiosidade e algo aberto para ser pesquisado, né? Quem sabe, né, alguém que esteja na área da história ou mesmo da música, né, pode vir a fazer essas pesquisas e responder. E talvez essas respostas estão até no arquivo da banda. Já te respondo agora.
Tá, encontrei aqui, nem eu conheço o que eu tenho guardado, tá? Encontrei aqui já rapidinho, Gazeta de Minas, 19/12/1887. Vou resumir, vou lá embaixo, vou pegar aqui o final. O clube Face Acha, esse aqui tem escrito antigo, já diferente, eu não sei, apresentar na convenção em Belo Horizonte no dia 20 do corrente. Então, 20 de quê? 20 de dezembro de 1897. A sua diretoria ficou assim organizada: presidente, Capitão J. Machado; vice-presidente, A. de Andrade; secretário, P. Souza; e orador, doutor J. C. Silva. Olha que história. Olha só, e nós desconhecemos, né? Mas são histórias, né, que precisam ser contadas e, enfim, estarem aí disponíveis para as pessoas conhecerem. Porque contar a história da banda, contar a história, né, dessas pessoas é também contar a nossa história, aquilo que nós nos tornamos. Porque a gente chegou até aqui por causa deles. Então é uma história importante. Eu tô lendo aqui, mas ela era um diretório político organizado mesmo. Tá na Gazeta de Minas, do dia 17 de dezembro de 1898. Então é muita coisa. Léo, vamos voltar na... Luiz, desculpa. Vamos voltar na nossa lira batistana, porque senão a gente fica aqui até 5 horas falando de Morro do Ferro. E daqui a pouco nós temos o programa JB e você. Então, vamos lá nas partituras. Como é que tá a situação dos documentos da lira batistana? Bom, eu queria explicar o que eu tô fazendo, né? Porque, de novo, o nome do projeto é também complicado, difícil, então esmiuçar, né, trazer o significado de cada palavra e também deixar claro o que é o nosso trabalho, eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Bom, a primeira etapa do trabalho é, como eu disse, conhecer o que se tem. Mas como? Só olhar, tem um baixo tuba, tem um saxofone, tem uma partitura e anotar num caderno? Não, não é isso. A gente precisa conhecer especificamente, com cuidado, com detalhes, cada objeto. E aí por isso que a separação, né, e aí sendo bem cartesiano, dividir o problema em várias partes para cuidar de cada um deles, então facilita o nosso trabalho e com isso a gente acaba aproximando de um resultado mais eficiente. Então a primeira etapa consiste em conhecer o arquivo e o acervo, e para escrever cada coisa de cada objeto, então nós criamos uma ficha, que é a ficha de catalogação. E aí, como são 4 acervos, o acervo artístico, acervo iconográfico de fotografias, de objetos tridimensionais, instrumentos e troféus e outros objetos, e o arquivo histórico, que é a parte dos papéis, então, para cada um desses 4, eu criei uma ficha. Essa ficha também baseada em outras fichas. Por exemplo, eu usei... Subfichas, digamos. Exato. Eu usei uma ficha para a criação da nossa ficha aqui para a lira batistana. Por exemplo, uma ficha usada no Museu Abílio Barreto, né, em Belo Horizonte. Também outras fichas que nós estudamos no curso, na área de conservação preventiva. Então, Fichas, para simplificar, é separação. Ficha, na verdade, é um documento, que a gente imprime, né? É um papel com várias perguntas, digamos assim. E aí, por exemplo, nós criamos um número de objeto. Então, se existe um saxofone do ano tal, então ele vai ser um número, por exemplo, o número 1. Então, o objeto número 1 é aquele saxofone. Quando falar objeto 1, número de identificação 1, nós saberemos que é o saxofone. Se ele tiver uma história, vai ser acrescentada ali. Exatamente. E assim, mesmo se esse objeto um dia se perder, se acontecer alguma coisa, se ele sumir, esse número 1
atribuído a esse objeto continua existindo. Então, um sempre será, independente do que acontecer com esse objeto, será o saxofone X. E aí outras, a partir disso, então nós criamos um número, nós perguntamos em que situação que está esse objeto? Em que lugar ele está? Ele está pendurado? Ele está em exposição? Ele está dentro de um armário? Se está dentro de um armário, esse armário está na sala de ensaio? Está na sala, né, que fica o arquivo? Em que lugar ele está? A procedência, de onde que esse objeto veio? Isso tudo compõe a ficha. De onde que ele veio? Ele foi comprado? Ele foi ganhado? Né? Isso é de algum músico que deixou aqui, ou faleceu, ou doou para a banda? Né? De que material esse objeto é? Aqui eu estou usando o exemplo do saxofone, mas isso se aplica a cada um dos objetos, seja papel, seja fotografia. Então, de que ele é feito? É metal? É plástico? É um trabalho de longo prazo. Sim, é um trabalho que não se faz no final de semana. Ainda mais como é um trabalho voluntário, não é um trabalho que eu posso dedicar semanas e semanas, dias correntes, né, nesse trabalho. É sempre nos momentos, por exemplo, nas férias de dezembro e janeiro. Então foi o momento em que eu atuei mais ativamente, né, naquilo que... Porque muitos dos trabalhos a gente precisa estar em loco, precisa estar dentro da sede para fazer. Outros a gente consegue trabalhar remoto. Se um professor pedir, voltar no tempo de escola, faça uma redação das suas férias, você vai lá, passei na Lira Batistana. Exato. Eu mantenho um Instagram onde eu publico um pouco sobre restauração, sobre o curso, né, e sobre os projetos que eu realizo. É uma forma, inclusive, de divulgar essa área que é um pouco desconhecida. E lá tem uma parte dos stories que é os destaques. Tem um destaque lá que é Projeto Lira. Então, foram algumas fotos, né? Quem quiser acessar, né, ter um pouco de conhecimento, está lá Azevedo_restauração. No Instagram, ou Luiz Henrique Azevedo, vai me achar. Então, pois as minhas férias um pouco foram passadas ali na sede. Então, assim, é uma ficha com várias perguntas. Eu faço essas perguntas, muitas delas para o objeto. O objeto, é claro, não me responde, porque o objeto é mudo. E para além disso, né, as informações não estão explícitas ali. Algumas sim, por exemplo, o estado de conservação. Se você tem um ataque de cupim numa escultura em madeira, não é o caso da lira, né? Nós não temos esculturas de madeira, mas temos troféus, por exemplo, que é de madeira. Se tem uma infestação de cupim, né, se tem um buraco ali causado por um inseto, então isso aí é perceptível, qualquer pessoa, né, consegue ver esse problema. E a ficha pergunta, né, estado de conservação, existe ataque de inseto? Existe alguma mancha? Existe... Então, assim, as perguntas são diversas, e aí cada objeto você precisa sentar com ele e responder essas perguntas. E algumas perguntas só podem ser respondidas por pessoas que estão na Lira há muito tempo, e aí é importantíssimo a participação da comunidade. Todo o trabalho, tanto de conservação, que é esse que eu estou fazendo na Lira, quanto de restauração, que eu não estou fazendo restauração na Lira, eu estou fazendo conservação. Tanto conservação quanto restauração demanda a participação da comunidade. Tanto para nos ajudar a realizar os projetos, seja de conservação, seja de restauração, mas também porque todo esse trabalho não tem o fim. O fim do trabalho não é para os objetos. Tem um autor espanhol, que hoje é um dos mais lidos na área da conservação e restauração, que é o Munhoz Vinhas. Ele fala: os objetos não têm direito nenhum. Os objetos pode ser a escultura mais antiga do Brasil, assim. Pode ser uma estátua, pode ser uma escultura de Michelangelo, da Itália renascentista. O objeto ele não tem direitos em si mesmo. O direito é das pessoas, é da comunidade que usa. Então, só que não é porque os objetos não têm um direito, né, que eu posso fazer com eles o que eu quiser, que eu posso tratá-los da forma que quiser, inclusive deixar eles acabarem. As pessoas é que têm o direito sobre eles. Direito de uso,
direito de pesquisa. É claro que uma vez catalogado, até mesmo por segurança, não vai ser um trabalho que vai ser aberto na internet, qualquer pessoa vai acessar da forma que quiser, né? Todos os arquivos têm o controle, que inclusive o controle, o acesso do público, né? Alguém que quer pesquisar, eu quero pesquisar sobre determinado compositor e nós sabemos que tem peças aí na banda de Morro do Ferro. Hoje, no estágio atual, sem a catalogação, é impossível falar para um pesquisador, olha, venha consultar, porque ainda não está organizado. Não está organizado por mim, eu ainda não cheguei nessa parte, mas porque até agora, essas partituras, esses documentos, não receberam esse tratamento, não foram organizados. Eles têm uma organização própria ali, mas muito longe dos parâmetros e dos ideais da conservação e da ciência da informação. Então, assim, todo esse trabalho tem em vista as pessoas, o uso, a informação para outras pessoas, seja para o pesquisador, seja para nós. E outra coisa, muita gente pode perguntar assim, beleza, ok, você está conservando, você está catalogando, tentando preservar esse acervo, esse arquivo, né, os papéis. Mas isso aí vai ser para 2, 3 pessoas. Vai ser para pesquisadores, pessoas que têm conhecimentos para acessar aqueles papéis. Né? Infelizmente, né? Mas muitas pessoas que são de outras áreas ou que não têm interesse, né, no arquivo, na partitura antiga, enfim, vão falar, mas para que isso? Isso me atinge de que forma? Isso talvez vai ser um trabalho elitista para 1 ou 2 pessoas. Isso vai ser para acesso de um universitário, de um pesquisador, de um mestrando, de um doutorando. Mas a pesquisa realizada, muitas delas, a maior parte, nas universidades federais, né, como por exemplo na UFMG, que é onde eu estudo, mas em várias outras, né, aqui próximo nós temos a UFSJ, a Federal de São João del Rei, né, temos a Universidade de Lavras, tantas outras. Essas pessoas que saem desses lugares e vão para esses arquivos, vão acessar essas informações não é só para ele receber o título de doutor e colocar na frente do nome para pronome de tratamento. Não é isso. A produção científica e de conhecimento é totalmente voltada para a comunidade. Porque se eu descubro que aqui em Morro do Ferro existe determinada peça, né, determinada composição de determinado autor, uma vez pesquisada, catalogada, isso pode voltar para a comunidade, olha, vocês podem tocar isso aqui e inclusive virar uma singularidade da própria comunidade. Olha, aqui em Morro do Ferro, por exemplo, a ladainha de São João, aqui em Morro do Ferro nós fazemos a ladainha em latim, com a peça X, Y, talvez o Léo, algum músico poderia, ou até meu pai poderia responder isso com mais propriedade. Mas se os objetos continuarem no fundo da gaveta, guardados, né, encerrados em lugares fechados, a 7 chaves, isso preservar para quê? Ou deixá-los lá para quê? Para o cupim comer? Então, primeiro, nós, da conservação e restauração, da ciência da informação, entramos nesses arquivos e conhecemos. Existe isso, preenchemos as fichas e criamos um banco, onde você não vai precisar entrar no arquivo, mexer nos armários, né, acessar cada um desses papéis para aqui existe uma valsa tal, aqui existe um moteto tal, aqui existe uma ladainha tal, uma missa. Não, você vai no computador e aí eu vou terminar a ideia, senão eu me perco. A gente vai no computador, nesse banco de dados e vê, olha, o número tal, sei lá, 100, corresponde à partitura tal. Ele se encontra nessa gaveta, nessa sala, está nesse estado de conservação e nós já temos esse objeto, essa partitura, talvez, escaneada. Entende? Então, esse trabalho é para facilitar, primeiro, preservar o que nós temos e facilitar a pesquisa de outros cientistas, de outros pesquisadores. E aí é o nosso projeto também, até mesmo para a gente não parecer que estamos em contradição. Mas você falou de arquivos virtuais. Eles existirão, mas existirá também uma pasta com todas essas informações, cada ficha impressa,
organizada de forma, né, em sequência. Então, uma pasta no arquivo. Então, talvez eu não tenha acesso ao computador, ao celular, tô sem internet. Ali você vai ter a pasta física para você acessar. Se acontecer um sinistro, um desastre, e a gente sabe que a gente não está livre disso, né? Então, basta lembrar do incêndio ao Museu Nacional, né? Um absurdo, que se eu falar muito eu acabo chorando aqui e estrago o programa. Mas se por acaso acontecer um problema, né, de incêndio, inundação, e perdermos esse arquivo, né, perdemos a pasta que contém essa informação, nós temos um backup ou nós temos uma cópia dessa pasta fora dali. Então, depois de todo esse trabalho de catalogação das fichas preenchidas, nós teremos pastas, uma pasta para ficar no acervo e uma pasta fora dali, né? Além, claro, do acervo virtual, né? E aí essas informações no virtual para acesso, né, de pesquisadores, né, e da própria banda, porque muitas das partituras contêm peças que é do interesse da banda continuar executando. Então, é também acessibilidade para a própria banda, para os próprios músicos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Essas fichas são extensas. E na criação das fichas eu tomei cuidado de, em cada campo, quando você vai preencher, quando faz uma pergunta, estado de conservação, existe cupim? Então existe um campo que você clica e te dá uma especificação. Mas espera aí, como que eu detecto que existe um cupim? Ou, por exemplo, técnica. Olha, que técnica que é essa? É uma pintura a óleo, é uma fotografia? Então existe um campo, né, nessa ficha que você clica e te dá uma descrição. Olha, a fotografia, essa obra é uma fotografia. Essa obra é uma pintura em tela. Então é uma pintura a óleo, em tecido, dessa forma. Para que não aconteça de isso ficar restrito apenas na mão de 1, 2 ou meia dúzia de pessoas. Quando o meu trabalho terminar, quando eu entregar essas fichas preenchidas, né, e esse acervo for conhecido, outras pessoas, né, que a banda autorizar fazer esse trabalho, vai dar continuidade. Ou seja, não é uma coisa que está restrito a mim. Luiz Henrique acabou, Luiz Henrique mudou de cidade, Luiz Henrique daqui 130 anos faleceu. Acabou com ele. Não, esse trabalho é um trabalho que vai permanecer, porque da forma que nós construímos, não é algo que precisa de um curso para você responder essas fichas ou fazer a catalogação. É o que a própria ficha te dá condições de respondê-la e de chegar às informações necessárias. E é importante que as informações não morram com as pessoas, né? Isso é, inclusive, um dos agentes de deterioração. A dissociação é quando você tem só a pessoa X tem essa informação. Só o Ildeano sabe desse caso, só ele sabe onde que a chave de tal lugar fica, só ele que sabe como manusear, como preencher, como fazer. Isso aí, na falta do Ildeano, e se você não passar para outra pessoa, como que nós ficamos? O trabalho empaca, para. Então é preciso também fazer com que o trabalho seja facilitado para outras pessoas e justamente tendo em vista a continuidade, para não ser algo estático e que começa e para. 13 horas e 25 minutos. Pelo que eu estou entendendo, Léo... Luiz. Pelo que eu estou entendendo, Luiz, corta. Você está fazendo, digamos, o alicerce da casa, né? Então é um trabalho bacana. E você tinha falado aí, aí eu peço que responda rapidinho. Você não aprofundou na análise das documentações do estado de conservação, se tem cupim, se não tem cupim. Mas, a grosso modo, como estão os arquivos da banda? É difícil falar rapidamente, mas, infelizmente, o cupim é um problema enorme para a Lira e para os acervos em geral, mas ali na sede é um problema crônico, né? Sobre o arquivo, né, os papéis, a gente ainda não entrou
detidamente nesse acervo, justamente pelo volume e pela dificuldade. Mas assim, por hora o que eu posso dizer é que o cupim é sempre uma ameaça latente. A gente sempre tem que ficar atento, e ali na sede é algo que é algo crônico que se repete. E também eu não posso dizer assim, olha, o arquivo da banda está nesse estado de conservação, porque cada acervo, né, dos 4 acervos que nós indicamos, e cada objeto também tem lá os seus problemas, as suas patologias, e muitos deles, né, que não conversam um com o outro, né? Às vezes um tem cupim, o outro tem oxidação, tem ferrugem, e aí, né, cada um vai ter as suas especificidades. Mas qual que é a causa da ferrugem, da oxidação? Então, a oxidação, a ferrugem, na verdade, é uma forma popular, né, de falar da oxidação, mas às vezes nós temos os objetos e achamos que eles são inertes. As pedras talvez sejam as coisas mais inertes que nós temos. Inertes, eu quero falar com inertes, aquilo que não tem reação. Né? Se você deixar uma banana ali na fruteira, daqui a pouco ela vai apodrecer. Por quê? Porque tem agentes externos, umidade, temperatura e micro-organismos, entre outras coisas, que acabam levando essa fruta, né? Agora usando esse exemplo, a deterioração, a acabar. Isso é natural, e ainda bem que isso existe, né? Existe uma reciclagem da matéria. Então a gente percebe isso com os alimentos. Mas os objetos que nós possuímos, que nós guardamos, seja a obra de arte, seja o quadro, seja o instrumento, às vezes você tem um portão de ferro, uma coisa assim, super sólida, que você acha que não vai deteriorar, não vai enferrujar. Enferruja. Por quê? Porque esses objetos estão sempre em contato com umidade, com o ar, e a oxidação tem ali a presença do ar, né, do oxigênio, né, fazendo sempre reações químicas microscópicas que a gente não vê, mas que acontecem, e que ao longo do tempo é um problema cumulativo, que você só vai perceber quando a ferrugem começar, quando o amarelecimento do papel estiver visível. Então a oxidação, né, não é só algo do metal, mas de todos os objetos. Talvez você tenha uma carta, um papel, algo que antes era branco e hoje está amarelecido. É um dos efeitos da oxidação. Cada problema tem as suas especificações, e a gente pode discorrer ao longo da vida, né? Nem eu vou falar da tarde. Mas a oxidação, micro-organismo, né, mofo, os cupins que nós já falamos, o fogo, que é algo, né, sempre coisas que a gente tem que ter cuidado. Enfim, são sempre ameaças que estão ali, né, rondando os bens culturais, e se a gente não ficar atento, eles vão atuar nos objetos e acabam levando à extinção deles. 13h29. Para quem falou que ia ficar com pouco prazo aqui na rádio, né, já passou da hora de ir embora. tá me mandando embora. Não, eu sei o que você falou. Beleza, Luiz. Programa Chique 10. Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Comunidade Organizada. Apresentação: Ildeano Silva. Nossa voz. Treze horas e 35 minutos. O nosso boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa Comunidade Organizada aqui da Rádio Batistana FM. Hoje um bate-papo gostoso com o nosso amigo Luiz Henrique, que está fazendo um trabalho lindo na nossa querida Lira Batistana. Bom, o último bloco, né? Nós temos aqui daqui a pouco, né, a partir das 14 horas, a presença aí do JB, que vai fazer o programa JB e Você. JB, que é um dos músicos, né, da Lira Batistana, participa da diretoria, sempre atuante na comunidade, tá bom? Quero aqui, Luiz, antes de pedir a você para, se alguma coisa, né, que você gostaria de colocar, né, para os ouvintes da rádio, né, ainda ficou para trás, que você tenha toda a liberdade. Mas antes vou trazer uma mensagem que chegou aqui da Terezinha, que é musicista da Lira Batistana há muitos anos, né? E
já fez parte ou faz parte da diretoria, não, já foi, né? E mandou uma mensagem aqui. Gostaria de parabenizar ao Luiz Henrique pelo importante trabalho de preservação dos arquivos de nossa querida e centenária Lira Batistana. A nossa cultura e memória agradecem. Gratidão. Valeu, Luiz, fique à vontade. Eu agradeço muito a Terezinha, nossa amiga. Eu tenho uma relação muito estreita com vocês, né, com a sua família e o Deano. Então, assim, é sempre um carinho enorme ir à sua casa, né, conversar com vocês todos. Ir só não vai, né? Mas é porque eu demoro a vir a Morro do Ferro, então, mas quando eu venho, eu venho. Então, assim, é sempre uma alegria imensa, né? Tem a Ana Laura, que é minha amiga de longa data. Então, assim, agradeço muito a Terezinha, que tem também um papel importantíssimo. Você aqui. tinha que ver meus arquivos. Eu vou ver. Se isso for um convite, tá feito e eu com certeza vou sim. Mas a Terezinha é outra pessoa, né, que sempre engajada e sempre com protagonismo na comunidade. Então, eu agradeço os elogios e deixo o meu abraço também. E é uma construção que nós fazemos juntos. No dia que eu apresentei esse trabalho, apresentei o projeto para a diretoria da banda, né, a Terezinha era uma das pessoas que estavam na reunião. Então, foi muito prazeroso poder apresentar e esclarecer também, né, as dúvidas. Foi muito, muito importante. Acho que o que eu gostaria de esclarecer, assim, como eu já, na verdade, reiterar, é um trabalho demorado. Se o trabalho fosse corrente, assim, fosse de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, eu acho que já seria demorado, por causa da especificidade do próprio trabalho de conservação. Na restauração, na conservação, nos estudos sobre o patrimônio cultural... São 100 anos, né, de materiais para ser organizado. Mais, né? 130, 130, né? Então, 130, para ser preciso, 131 anos. Não fala às vezes porque na reta final não tem muita coisa, né? Exato. Né? Mas, enfim, então... Se fosse um trabalho assim de segunda a sexta, já seria demorado. No patrimônio a gente não tem nada corrido. É sempre... Ontem, né, analisando a pintura de São João Batista de Tábua, eu comentava sobre como qualquer trabalho de conservação, de restauração, antes de tudo, é pesquisa, estudo, sem antes colocar a mão na obra, né? No caso do São João Batista de Tábua, não é restauração. É importante deixar isso muito claro. Assim como o arquivo, né? Não é restauração. Nós não mudaremos nada, nem no arquivo, nem no São João. Mas é estudo, é pesquisa. É responder o que nós temos ali. Então, mas eu levantei isso. Eu falei, olha... Gostaria de ter acesso a este trabalho. Sim, com certeza. São João Batista de Tábua. Com certeza. Provavelmente a gente vai apresentar esse trabalho de conclusão do curso no final deste ano de 2024. Então, assim, a nossa intenção é fazer essa discussão na UFMG, no meu curso, né? É obrigatório a apresentação, mas é um prazer, mas também fazer com que aquilo que a gente descubra lá afete aqui, porque são os batistanos os maiores interessados. A rádio está à disposição. Então vamos sim, vai ser um prazer e, enfim... Então, é um trabalho que demora, é um trabalho demorado. E o trabalho é feito de etapas. Como eu disse, é catalogação, é dar número a cada um. Quem for à sede, né, nos próximos meses, vai ver, às vezes, algum instrumento com uma etiqueta, com um número, né, uma letra e um número. Vai falar, mas peraí, o que é isso aqui? Será que eles estão vendendo? Calma, gente. Não, é só um número de identificação, um número provisório. Mas... Então, primeiro as etiquetas, depois o preenchimento das fichas. Depois do provisório. Sim. Aí vai o quê? O número, tira o número e coloca o quê? É o número dele, mas é porque inicialmente o número provisório que eu digo é o próprio. Tá, mas depois para localizar ele, se vai depois tirar o número, como é que funciona? Existem técnicas para colocar a numeração, porque a gente não pode escrever nos objetos. Alguns sim. Mas existem técnicas, às vezes objetos, principalmente objetos arqueológicos, não é o nosso caso da Lira Batistana,
mas você não pode ter uma etiqueta em cima de um crânio, de um vaso antigo. Então você, né, tem uma técnica com um verniz específico, com uma caneta específica e um número no local discreto. Então talvez essa seja uma possibilidade em alguns objetos. Outros receberão mesmo uma etiqueta, ou de metal, ou outra etiqueta específica, né, que não agrida aquele bem cultural. Então nós primeiro colocamos as etiquetas, depois nós preenchemos as fichas, depois nós levamos essas informações para o virtual, e aí preenchimento de ficha, que é algo muito trabalhoso. E sem falar também que, como você falou, são anos, são décadas de material, né, de materiais reunidos. Então o que eu gostaria de dizer é que haverá etapas para esse trabalho, e não é um trabalho que ficará pronto amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, mas que a comunidade pode participar desse trabalho. Inclusive, haverá um momento em que nós precisaremos de uma equipe maior, né? Novamente, uma equipe voluntária, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa, mas que receberá treinamento para lidar com esses materiais, principalmente o acervo documental. Né? Você falou essa parte com a diretora da escola, né, da necessidade de precisar de uma equipe, algum aluno de alguma série pode fazer parte, quem sabe seria o caminho, e fazer a parte do currículo escolar. Sim, é importantíssimo que os mais jovens conheçam essas possibilidades, né, de trabalho. É claro, de novo, é um trabalho voluntário, mas que é um trabalho que existe de fato. Nos museus nós fazemos isso, nos centros de memória, né, em outras instituições, inclusive instituições privadas, né, nós somos chamados para fazer esse trabalho. Então, assim, é um trabalho, né, de fato, mas aqui nós estamos trabalhando com o voluntariado. Então, seria ótimo se nós conseguíssemos, né, trazer pessoas mais jovens, pessoas ainda, né, em fase de formação, né, de segundo grau, talvez, para dar a oportunidade das pessoas conhecerem esse trabalho. Talvez as pessoas, hoje menos, né, mas talvez as pessoas ficam só na medicina, direito, talvez arquitetura, as engenharias, né? Tudo isso é importantíssimo e nós precisamos. Mas existem outras possibilidades também de trabalho e com um vasto campo de atuação. Então, e talvez o que precisa, o despertar para essas pessoas, é mesmo conhecer, né? É mesmo, olha só, nós temos essa possibilidade de trabalho. Então, eu apresentei isso, a necessidade de uma formação de uma força-tarefa, de uma equipe, à diretoria da banda, mas quando eu falei só, olha, nós precisamos disso, mas é algo que ainda precisa ser conversado, né, e enfim, não é algo, como eu disse, para amanhã, é para algo para os próximos meses, e que sempre, né, em contato com o Léo, com a diretoria da banda, a gente, né, vai articulando para fazer com que esse trabalho aconteça. Então, assim, haverá um momento que a comunidade vai ser chamada a participar, né? Claro, com equipamento específico, né, com proteção individual, os EPIs, porque, por exemplo, um arquivo que está guardado há décadas, né, você tem ali os particulados, a poeira, poluição. Aqui não é tanto a poluição de gases, né, como gases de carros, de máquinas, de indústria, não é o caso, mas nós temos particulados, nós temos a poeira, nós temos aquilo que o ar traz, né, e se deposita nos objetos, mas também os insetos e principalmente os micro-organismos. Então, para lidar com esses acervos, é preciso também estar paramentado de forma adequada. Não dá para abrir uma gaveta, né, sem um respirador, sem luva, sem um guarda-pó, um jaleco, né? Não é só vamos... junta tudo e vambora, né? Vamos lá. E assim, sem cuidado e sem conhecimento. Primeiro porque são objetos e são acervos sensíveis, né? Mas também por causa dos perigos que podem haver ali naqueles objetos. Então, haverá essa força-tarefa e no momento oportuno nós convocaremos a comunidade a participar. De novo, com formação, com cuidado e com uma coordenação qualificada. Legal, 13 horas e 46 minutos. Rapidinho, Luiz Henrique, que o tempo está correndo aqui.
Eu prometi que era para finalizar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para você. No meu conhecimento, a lira batistana ela está correndo um risco de ir acabando porque só temos músicos mais velhos e não tem músicos novos entrando para a nossa corporação. Você vê assim também? Como é que, no seu olhar, você encara essa situação da lira batistana? Olha, rapidinho, Diana, por favor. Tá bom, é difícil ser, mas vou tentar ser sintético. A área da cultura, a área das artes, a área do patrimônio cultural é uma área que sempre sofre. Nós costumamos dizer que nós somos uns batalhadores, né? A gente precisa sempre lutar para conseguir o nosso espaço, para conseguir que aqueles objetos que nós consideramos importantes, eles permaneçam. Então, a área do patrimônio é uma área que muitas das vezes serve como bibelôs, enfeites. Vai acontecer a festa da cidade. Então vamos pegar aquilo que nós temos como cultura, imprimir bonito e colocar na praça para falar que isso aqui é nosso, que isso aqui é a nossa história, e faz convite. Mas depois disso, a gente acaba... Não, isso é só um enfeite. Isso é só um quadro colorido. Isso é só uma escultura que enfeita o jardim. Serve também para ser colorido, para enfeitar o jardim e para fazer convite. Mas o patrimônio cultural é muito mais que isso, né? É o resultado da história de um povo. E cada povo tem a sua história para contar. Então, só que infelizmente falta recursos. A gente vê como a cultura foi deixada de lado num passado recente. Aí cada pessoa pode fazer, a partir do seu juízo, né, chegar nessa conclusão. Como a cultura foi deixada de lado, menosprezada e tratada como algo... Pra que eu vou valorizar uma banda de música? Pra que eu vou valorizar um centro cultural com um tanto de coisa velha? Infelizmente, enquanto a gente não tiver educação patrimonial, mostrar que essas coisas são importantes e que não falam sobre o prefeito, sobre o povo da igreja, sobre determinadas figuras que tiveram importância na história da cidade, mas fala sobre cada uma das pessoas. Fala sobre a Dona Maria, lá na sua casa. Ela é resultado da transformação e da construção de toda uma história que começou lá atrás e chega até nossos dias. Então, o patrimônio cultural é esse espaço que fala sobre nós, sobre as pessoas importantes, mas sobre as pessoas, o nosso dia a dia, enfim. Infelizmente, sem educação patrimonial, sem a consciência de que isso é importante e de que isso fala sobre mim, sobre você, sobre a nossa comunidade, infelizmente a cultura, a área das artes tende mesmo a ficar de lado e, às vezes, no pior dos cenários, acabar. Porque eu não conheço. Eu acho que isso aí... a banda serve só pra tocar na procissão de São João. E eu esqueço que ao longo do ano é necessário reforma de instrumento, manutenção do prédio da banda e tantas outras... novos músicos, ensaios... Exato, inclusive uma renovação desse corpo musical. Porque as pessoas envelhecem, elas... Enfim, os mais novos saem para estudar e já não tem mais tempo. Então, assim, é necessário valorizar. Às vezes a valorização fica como algo, como agradecimento no final de festividade. Tem a festa do distrito, no final a gente faz um agradecimento e isso é valorização. Não. Valorização é conhecimento. É saber que existe. É ajuda. É ajuda ativa. Não é só aquela ideia de eu ajudo porque eu bato palma quando termina a execução de uma obra, de uma peça, ou eu vou quando tem alguma retreta. Não, ajuda é todo dia, é sabendo que existe, é sabendo dos problemas e se envolvendo politicamente, inclusive elegendo pessoas que estão a favor dessa pauta, da pauta da cultura, da pauta da ciência, da pauta da educação e do conhecimento. E aí, enfim, eu sei que existem muitas... nesse caminho existem muitas distrações, outros caminhos que acabam nos distraindo, né? Mas o nosso ponto é fazer com que que o nosso ser humano, né? Que o nosso povo seja melhor, seja maior,
que você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, seja melhor, mas você melhor numa comunidade melhor. E aí isso só se faz com a educação patrimonial, com a valorização da ciência, das artes, da música. Então, infelizmente, se não houver isso, todas essas áreas, a área do patrimônio e também a lira batistana, tende mesmo à ruína, a acabar e virar apenas memória. Existiu, em algum momento, uma lira batistana que tocava na festa de junho e todo mundo gostava. Hoje é só pensamento. Bom, 13 horas e 52 minutos. Chegamos ao final do programa. Eu quero deixar para você os microfones para as suas considerações finais. Fique à vontade, Luiz. Primeiramente, eu já vou fazer a minha. Eu vou te agradecer, mas vou além. Como falei lá no início do programa, parabenizar pessoas que vestem a camisa em nome da comunidade de Morro do Ferro, como você, merece os parabéns. Porque a gente sente que tudo aquilo que você falou aqui sai da alma, do coração, não da boca para fora. O que você falou aqui não serve para um momento aqui, hoje, mas um momento de dedicação que você já teve pela lira batistana, que resumiu aqui nesse espaço. É diferente, né? De que às vezes a pessoa vem aqui e fala tanta coisa, saiu da porta para fora da rádio, esquece que Morro do Ferro existe todos os dias. Então, para Morro do Ferro ser bonito na festa do distrito, para Morro do Ferro fazer bonito numa festa de junho, necessita de uma dedicação durante todos os dias que separa um evento do outro. E você, mesmo morando distante, mesmo estudando, conseguiu tirar parte do seu tempo para dedicar a salvar, digamos assim, os arquivos da lira batistana, que carrega ali uma grande história. Se eu vejo lá pendurado na parede um instrumento antigo, instrumento velho, e aí? De quem que ele foi? A quem que ele pertenceu? Que ano? Como? São perguntas que, se não tiver um trabalho de pesquisa, essas perguntas vão ficar no ar e aquele instrumento vai perder o seu valor. Mas a partir do momento que você tem a história daquele instrumento, daquele papel, daquele pedaço de papel às vezes comido pelo caruncho, quando você tem a história, você consegue valorizar muito mais. Luiz, fique à vontade. Eu agradeço pelo espaço aqui na rádio, Deano, e agradeço também à comunidade, a todas as pessoas que nos acompanharam aqui ao longo dessas 2 horas. Eu disse que eu ia ficar 1 hora, mas acabei ficando 2. Mas eu agradeço imensamente e, assim, não acho que seja que a minha posição seja algo assim de destaque ou algo muito grandioso. Não, e não tô sozinho, né? Quantas pessoas? Aqui em Morro do Ferro nós temos uma fraternidade em que todas as pessoas se conhecem, todas as pessoas se ajudam. E eu conheço a sua cozinha, você conhece a minha, e as pessoas compartilham e tomam café junto. Enfim, existe uma convivência harmoniosa. Então eu acho que isso faz com que nós nos sintamos responsáveis uns pelos outros. E também pelas instituições, pelos movimentos, por aquilo que a gente tem como cultura. Então existe muitas pessoas já empenhadas nesse trabalho de preservação. Eu não vou falar nomes porque talvez eu esqueça alguém, mas assim, inúmeras, né? Aqui eu penso em várias pessoas, né, que contribuíram com o ontem e que contribuem, né, com o hoje. Interessante, não vou me alongar mais, mas essa noite, parece uma coisa boba, mas assim, eu tive um sonho com Maria Helena de Andrade, né, que foi uma figura destacada. Então assim, ao falar o nome dela, eu acho que eu trago isso como simbolismo, mas eu acabo
falando também de todas as pessoas que contribuem da sua forma, com a música, com a educação, né, com a preservação da natureza, né, com a parte religiosa que é tão importante e cara para o nosso povo. Então, assim, não sou uma ilha e ainda bem que existem outras pessoas nesse movimento de fazer com que Morro do Ferro seja lembrado e continue bom e se torne melhor ainda. Então, assim, agradeço imensamente pelo espaço e pela oportunidade aqui na rádio, pela oportunidade de fazer algo pelo meu povo, e agradeço também as pessoas que já fazem, que contribuem, que estão aqui, né, todos os dias aqui nesse distrito, e deixo o meu abraço. E assim eu encerro. Legal, muito obrigado então, e vamos então encerrando o nosso programa assim como abrimos o programa, com mais 2 músicas da Lira Batistana. Uma missa cantada do ano de 1992, gravado por mim no ano do centenário da Lira Batistana, e da Ladainha 1989, também gravação minha, tá bom? E fechando então nosso programa, JB já chegou aqui. Muito obrigado a todos pela audiência e principalmente obrigado ao Luiz por ocupar este espaço participando ao vivo, e lembrando sempre que esta emissora, o programa Comunidade Organizada, está à sua disposição. Valeu, aquele abraço!